abençoe poderosamente. Vamos falar de fé, vamos falar de edificação. E gostaria que você compartilhasse esse vídeo e dessa forma ajudasse mais pessoas também a se edificarem. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada mensagem postada. E falando em mensagem, tem essa mensagem que o Senhor Jesus, ele nos transmite através da experiência do centurião, que é muito válida, como todas, claro, mas ela passa desapercebido na grande maioria das vezes quando as pessoas apenas observam o milagre, porque o ser humano é assim. A gente sempre quer aquilo que nos agrada, aquilo que nos melhor convém, mas por esquecermos de certas observâncias, acabamos indo de mal para pior, mesmo sendo filhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Em Mateus capítulo 8, a gente vê ali a história do centurião que alcançou um milagre extraordinário, Ele alcançou um milagre, um dos feitos mais gloriosos dentro do ministério do Senhor Jesus. Agora, tem um detalhe na fala do Senhor Jesus, como eu disse anteriormente, que passa quase que desapercebido. Quando o centurião ele vira ao Senhor Jesus e fala assim, quando o Senhor Jesus se prontifica a ir à sua casa para curar o seu servo, ele se volta para o Senhor Jesus e fala, não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. Ele sabia da sua condição. Mas manda apenas uma palavra e o meu criado será curado. Jesus, quando ouviu aquilo dele, veja as palavras do Senhor Jesus. Olha só, diz aqui, maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quer dizer, nem mesmo no meio do povo de Deus, do povo ali eleito, eu encontrei uma fé como a desse homem, uma fé bem posicionada, uma fé bem estabelecida. Nem mesmo no meio do meu povo falta isso. E se naquela ocasião faltava, eu posso dizer, quanto mais nos dias de hoje. É o que tem faltado, uma fé posicionada adequadamente. Por que eu digo isso a você? Porque na nossa vida tudo tem lugar. Se você olhar aí na sua casa, por exemplo, dentro do seu guarda-roupa, tem um lugar de colocar a camisa, tem um lugar de colocar a calça. Eu que diga isso, a minha esposa vive brigando comigo porque eu ponho uma coisa no lugar que não é dele e eu bagunço ali o meu lado do guarda-roupa, ela fica brava, porque não é aqui que põe essa camisa, não é aqui que põe esse cinto, é assim, não é? Tudo tem um lugar. E no aspecto espiritual não é diferente. Porque você vai ter lutas, você vai ter problemas, você vai ter conflitos, e tudo isso diz respeito a posicionamento espiritual. Muitas pessoas são quem tem problemas. Quem não tem problemas, que atire a primeira pedra. Todos nós temos. Mas a questão não é ter problemas. A questão é saber onde eles estão posicionados, onde você os está colocando. Porque quando eu coloco o problema acima daquilo que eu sou, acima daquilo que eu creio, esses problemas se tornam senhores de nós. Então, quando nós colocamos os problemas acima, significa dizer que eles são quem vão designar os nossos pensamentos, consequentemente as nossas atitudes, as nossas escolhas e colocar tudo a perder. Então, você precisa, antes de qualquer coisa, saber onde você coloca cada situação. Tira esse problema daqui de cima, coloca ele debaixo dos seus pés, porque Deus já te deu vitória, já declarou a tua vitória lá no Calvário. Então não há motivo para você ficar com esse problema aqui, consumindo os seus dias, consumindo a sua energia. Tira ele daqui. Então quando Jesus fala que nem mesmo no meio do povo dele, ele encontrou uma fé como essa, ele estava falando a verdade. Você pode ver no livro de Atos, por exemplo, quando ele falava do derramamento do Espírito Santo, o povo estava preocupado com o restabelecimento do reinado de Israel. Olha o que estava prevalecendo. Jesus falou para eles, rapaz, isso aí não importa, isso aí, o que eu estou falando para você é que vocês vão receber poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vós. Ele estava falando de algo tão glorioso, mas eles estavam pegos a algo tão pequeno.
que aquilo os estava impedindo. Será que não é isso que está acontecendo com você? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Vê onde você está colocando os seus problemas. Porque o centurião, ele tinha o problema. Ele sabia que o servo estava para morrer. Mas ele também sabia que aquele problema não era maior do que Deus. Aquele problema não era maior o suficiente para impedir a sua fé de entrar em ação. Então, Jesus ele ficou admirado. Agora, veja esse detalhe. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, o pai da fé, Isaque, Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse ao centurião, vai e como creste te seja feito. Então você vê, agora ele menciona, nessa hora do milagre, a inversão. Os filhos, ou seja, aqueles que estão hoje gozando dos poderes do reino de Deus, dos benefícios do reino de Deus, descendo, declinando, porque agora estão duvidando, agora já não tem mais a fidelidade, já não tem mais, se perderam aqui em cima. Muitos se perderam aqui. Ao passo que outros, que nem mencionados eram, estão ascendendo pouco a pouco, estão descobrindo o caminho da luz, estão descobrindo o caminho da fé, estão descobrindo, estão valorizando a cada momento de suas vidas e estão ascendendo gradativamente. E vai acontecer que vai chegar um dado momento em que eles estarão aqui em cima, ao passo que os filhos que estavam aqui vão estar lá embaixo. Por quê? Porque colocaram coisas nos lugares errados. Pegaram problemas, sentimentos e colocaram acima de si mesmos. E o que está acima os fez declinar. Porque ninguém desce por um acaso. Ninguém se perde por um acaso. Então veja se isso não está acontecendo, porque ele não está falando de sair de uma igreja, né? Ah, vai sair da igreja. Não, de sair de igreja é de menos. Ele está falando de sair do reino de Deus. E descer para o inferno, para as trevas. Então, cuide da sua fé, seja zeloso. Não permita que nada esteja acima de você e nem tampouco daquilo que Deus te tem prometido. Creia e seja feito conforme você crê. Que Deus te abençoe. Deixa aqui um comentário para que a gente saiba o quanto esse vídeo te ajudou. Forte abraço.